A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez para a gravação de uma pré-aula, nosso terceiro trimestre das lições da nossa EBD, da classe jovem. E nesse terceiro trimestre nós temos por título A Fidelidade das Escrituras em Oposição à Apostasia, lições espirituais no livro de Juízes. Eu estarei aqui apresentando alguns subsídios para te servir como suporte para você, professor, e até mesmo para você, aluno, que estará assistindo a essa aula, sobre a lição de número 6, que tem por título Gideão, Deus transforma a insegurança em coragem. Essa lição será ministrada no dia 9 de agosto de 2026, mas a pré-aula estará disponível antes mesmo dessa data. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa ter um grande proveito nesse período de aula. E nós estaremos, então, dando início a mais uma pré-aula da nossa Umádio EBD aqui de Joinville, Santa Catarina. Eu quero apresentar para vocês o texto base, onde o nosso comentarista utiliza para extrair os seus comentários, que se encontra no capítulo 6 de Juízes, do versículo 1 até o versículo de número 16. É claro que ele faz alguns comentários também sobre o capítulo de número 7. Existem aqui alguns temas que o nosso comentarista deixa para nós, né? O tópico de número 1, por exemplo, infidelidade e advertência profética. O tópico de número 2, o chamado de Gideão. E o tópico de número 3 tem por título Deus confirma sua presença e conduz a vitória. Eu quero estar, de alguma forma, te apresentando algum suporte, extraindo também alguns comentários através da leitura desse capítulo. E, obviamente, que você, juntamente com o comentário do nosso comentarista da lição, estará ali fazendo esses complementos através daquilo que eu estarei te apresentando. E o meu objetivo, claro, é acrescentar ainda mais aquilo que já contém comentado na lição. Podemos observar aqui no capítulo 6, o próprio nosso escritor, no versículo 1, ele nos apresenta um pouco do contexto, da realidade de Israel nesse período. Diz o texto: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam, acompanhavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. A gente sabe que, logo após a morte de Josué, que foi sucessor de Moisés, a nação de Israel, ela foi se desviando dos caminhos do Senhor. No próprio capítulo 1 dos Juízes, a Bíblia diz que surgiu uma nação que não ouviu falar de Deus. Essa nação que foi tirada do Egito, da escravidão do Egito, a geração que estava vivendo esse período já na Terra Prometida, eles não estavam mais servindo a Deus. Nesse período aqui de Gideão, eles estavam adorando novamente ao Deus Baal. E por causa disso, o texto diz que Deus, ele não se agradou da atitude desse povo. E já era, claro, um aviso de Deus, que ele, através de Moisés, já tinha avisado o povo que se porventura o povo se desviasse do seu caminho, consequências viriam. E aqui no texto nós podemos observar que, mais uma vez, o povo de Israel se desvia dos caminhos do Senhor, e por causa disso, Deus permite que eles caiam nas mãos dos midianitas por 7 anos. E o castigo sobre esta nação estava justamente no saqueamento dos seus mantimentos. Todas as vezes que Israel plantava e no período da sua colheita,
os midianitas chegavam até lá, e também os amalequitas e os povos do Oriente, e saqueavam tudo aquilo que eles tinham plantado no período ali da colheita. Então, eles estavam cada vez mais sofrendo problemas financeiros, talvez escassez, pobreza, enfim. E por causa disso, a Bíblia diz que esse povo começou a clamar, esse povo começou a buscar a Deus. Mas, quando esse povo começou a clamar por misericórdia, a Bíblia diz a partir do versículo de número 8, que Deus enviou um profeta que deu a seguinte advertência, verso 8. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Veja bem, o profeta tem como intuito trazer correção para este povo. O povo clamou, Deus respondeu, mas respondeu com correção, explicando para esse povo o motivo do porquê eles estavam passando por aquela situação. E aqui, é claro, surgem algumas perguntas e até mesmo alguns equívocos interpretativos, onde algumas pessoas começam a pensar que Deus, todas as vezes que nós venhamos a cometer algum erro, ele vai nos punir de alguma forma. E por causa disso, existem alguns jargões por aí que justamente falam sobre isso, né? Como, por exemplo, alguém está passando por uma dificuldade, está passando por uma luta, e a pessoa já usa o jargão perguntando para Deus, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Como se Deus estivesse punindo essas pessoas. E em contrapartida, há também uma ilusão de que se a pessoa está vivendo uma vida onde não há nenhum tipo de aflição, onde não há nenhum tipo de circunstância negativa, essa pessoa pode achar que também está bem com Deus. É importante fazermos este paralelo, porque o fato de você estar passando por um momento difícil da sua vida, não significa que você está de mal com Deus, ou que você está em pecado. E a gente tem como exemplo isso a vida de Jó. Mas também o fato de você estar vivendo uma vida tranquila, sem circunstâncias, sem provações, não significa que você esteja também vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Para sabermos se estamos vivendo uma vida que agrade ao Senhor, precisamos olhar para as Escrituras, examiná-las e praticá-las. Porque aqueles que praticam as Escrituras, esses são aqueles que me amam. Esta é a mensagem de Jesus. Mas então surge a pergunta, surge a questão, por que Deus está aparentemente punindo o povo só porque o povo se desviou do seu caminho? Precisamos compreender através de Hebreus capítulo 12, o verso 6 ao 7, onde a Bíblia diz que Deus castiga aquele que os ama. Esta expressão, esta palavra castigo, ela não traz a ideia de punição, mas o seu significado é de fato educar o povo. Castigo não é punição, mas é educar o povo. Abrindo um parênteses, dentro de algumas questões que eu já levantei aqui, é importante você entender que já existe de maneira natural uma circunstância na nossa vida que é uma consequência do pecado, que são as aflições da vida. Mas Deus pode utilizar de algumas circunstâncias para nos educar, se assim porventura nos desviarmos do seu caminho. O que está em destaque aqui é que Deus faz isso com quem Ele ama. Deus, Ele educa, corrige aqueles que Ele ama. E você pode observar no contexto aqui do capítulo 6, onde o texto não nos diz e não está apresentando em destaque que a nação de Israel estava sendo oprimida no sentido de morte. Os midianitas não iam até os povos de Israel para matá-los, mas sim para saqueá-los. Deus estava castigando aquele povo, educando aquele povo, tocando na vida financeira deles, tocando na vida de conforto que eles tinham. E claro que isso Deus estava fazendo, tendo por objetivo
conduzir esse povo para o arrependimento. Então, Deus, quando quer nos conduzir ao arrependimento, Ele pode sim utilizar meios, circunstâncias terrenas, para que nós possamos nos lembrar dEle e assim voltar a buscar a sua presença. É claro que, se você observar todo o contexto de Juízes, e o próprio comentarista fala sobre isso, que é algo um pouco repetitivo, porque você percebe o povo se desviando, se arrependendo, se desviando, se arrependendo, e assim por diante. Todas as vezes que o povo se encontrava em situação de dificuldade, eles se arrependiam. Quando Deus restaurava a nação, eles se desviavam. E aqui eu quero aproveitar, é claro, e fazer esta breve aplicação, para que você possa também meditar quanto a isso. Existem algumas pessoas que criaram este hábito de apenas buscar a Deus quando as coisas estão difíceis na sua vida. Apenas buscar ao Senhor quando tudo está negativo, quando as circunstâncias chegam na sua casa, quando as provações, quando a dificuldade financeira bate na sua porta, e as pessoas, por causa disso, buscam ao Senhor. Mas quando tudo está bem, esquecem do Senhor. E este problema está justamente relacionado ao mau entendimento de uma fé verdadeira e bíblica. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós observamos que a fé que agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé que nos fez encontrar em Cristo, que nos fez encontrar em Deus completude, que nos fez encontrar em Deus a saciez. O que significa isso? Significa que quando nós nos encontramos com o Senhor, de maneira onde a minha fé de fato o abraça e o deseja, nós encontramos completude, nada mais falta. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23, e há uma tradução que translitera isso e nos traz o verdadeiro significado do Salmo, onde diz: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso mais de nada. Em outras palavras, quando eu tenho Deus na minha vida, eu não sinto mais falta de nada. Quando eu me afasto de Deus, por ausência, ou melhor dizendo, por estar vivendo uma vida boa nessa terra, por estar desfrutando dos prazeres desse mundo, significa que eu ainda procuro nas coisas dessa vida completude. O problema é que nós não conseguiremos encontrar completude, saciez, um coração satisfeito nas coisas dessa vida. E é por isso que a gente se desvia de Deus quando pensamos dessa forma. Mas quando nós vivemos uma vida onde Cristo é o centro da minha caminhada, mesmo tendo ou não tendo, eu permaneço fiel a Deus. Diferente, é claro, da nação de Israel nesta época. Dando seguimento aqui ao nosso texto, aqui eu acabei de apresentar de maneira panorâmica o nosso primeiro tópico da lição, e o nosso segundo tópico está apresentando, o nosso comentarista, ele apresenta já a vida de Gideão. Após o clamor dessa nação, e após também a advertência do profeta, o anjo do Senhor aparece para Gideão, você pode acompanhar isso no versículo 12. E quando o anjo aparece para o Senhor, ou melhor dizendo, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele diz assim, verso 12: o Senhor está com você, homem valente. Observe comigo a resposta de Gideão. Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde está todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão estava vivendo uma vida muito sofrida. Ele estava malhando trigo no lagar. Ou seja, malhar trigo não é no lagar. Geralmente é em local de espaço aberto, onde o próprio vento poderia ajudar no processo. Mas ele estava escondido, em um local onde se espreme uva, azeitonas. Ele estava escondido justamente por quê? Porque todos os israelitas estavam criando cavernas, criando valas para poder se esconder dos midianitas.
Então, quando o anjo do Senhor se apresenta para esse jovem que estava trabalhando, ele chama esse jovem de homem valoroso. Mas esse jovem demonstra ter uma vida cética diante das circunstâncias que ele estava vivendo. É claro que o texto deixa muito bem claro que Deus não o confronta por conta do seu questionamento. Mas aqui eu quero fazer uma pequena observação com vocês. Você percebe que a Bíblia diz que Deus entregou esse povo para os midianitas, justamente porque esse povo tinha se afastado do seu caminho. Então, o povo estava colhendo aquilo que eles mesmos plantaram. A Bíblia diz através de Eclesiastes, no capítulo de número 7, o último versículo do capítulo 7, eu não me recordo bem qual é o versículo, só sei que é o último versículo, onde a Bíblia fala que o homem, que Deus fez tudo perfeito, mas o homem estragou tudo. E é justamente isso. Deus criou o mundo, e a Bíblia diz que tudo que ele fez, no final, ele concluía dizendo, e Deus viu que era bom. Até mesmo o homem, Deus criou e disse que era muito bom. Mas quando o homem decidiu utilizar do seu livre-arbítrio, eles escolheram governar a terra sem a submissão, sem estarem submissos ao governo de Deus. Então, por causa disso, o homem passou a colher frutos do pecado, as consequências do pecado, a maldição do pecado. Entretanto, você observa que a humanidade não consegue reconhecer isso. E esta dúvida, este questionamento de Gideão, esta incredulidade de Gideão, infelizmente é muito comum, até mesmo e principalmente nas universidades, no mundo jovem de hoje, onde muitos gostam de fazer o seguinte questionamento: se Deus existe, por que que o mundo está em guerras? Se Deus existe, por que que crianças morrem? Se Deus existe, por que que existe fome? E é um pouco irônico, é claro que para nós que entendemos a palavra, sabemos que é irônico fazer esse questionamento. Por que que seria irônico fazer esse questionamento? Porque isso tudo é culpa da humanidade. Nunca é culpa de Deus. Porque Deus criou tudo correto, tudo certo. O homem se afasta de Deus e, por consequência disso, está colhendo tudo o que nós estamos presenciando. Mas Deus não está aquém das dificuldades alheias. Na verdade, Deus já está trabalhando para a restauração da humanidade. Mas este trabalho é de dentro para fora. O reino de Deus começa reinando dentro de nós. E quando o fim, o período da graça, a dispensação da graça ser concluída, e ali nós iniciarmos o período milenar, ali sim, nós viveremos em um período de reino, em um período terreno, onde a Bíblia diz, através de Isaías, que até mesmo os leões vão pastar com os bodes. Crianças de berço colocarão a mão dentro de ninho de cobras e não vão ser picados. Por quê? Porque será um período de paz, prosperidade. Será um período que Deus sempre quis para a humanidade. Só que ainda não chegou esse tempo, porque o período da graça é um período onde Deus quer salvar a humanidade de dentro para fora. E o que Gideão está fazendo aqui é o que nós chamamos de vitimismo. O que seria o vitimismo na prática? É quando alguém, mesmo sendo responsável por uma situação, se coloca no papel de vítima. E é justamente o que a humanidade hoje está se colocando. Eles questionam a existência de Deus, porque o mundo está um caos, mas é a própria humanidade que está tornando o mundo um caos. Então, nós somos o vilão da história, mas nos colocamos no papel de vítima e colocamos Deus como papel de vilão. E assim estava Gideão, nessa situação, nesse cenário de incredulidade, cético, não conseguindo enxergar o seu próprio pecado, não conseguindo enxergar o pecado do povo, não conseguindo enxergar que eles eram merecedores de estarem passando por aquela situação.
Não somente ele demonstra isso, como também ele demonstra insegurança. Porque quando Deus diz que usaria ele para libertar o povo daquela situação, ele entra num complexo dizendo que poderia chamar pessoas mais capazes do que ele. Ele era da tribo de Manassés, não era digno, ele era de família pobre, tem pessoas melhores do que eu. Ele estava entrando em um complexo de inferioridade, ele estava demonstrando a sua insegurança. E eu abro um parênteses aqui que o nosso comentarista também, ele aproveita e faz uma aplicação em cima disso. Aqui nós temos um problema, que a gente tem um grande problema e um grande perigo. O primeiro perigo é quando nós criamos esse estilo de vida onde nós se comparamos com as pessoas. O problema do orgulho, e nós temos aqui se você for fazer uma leitura no livro do C.S. Lewis, não me recordo bem o título do livro, mas ele traz uma definição sobre o orgulho, e ele fala justamente que o problema do orgulho está na competitividade. O que é a competitividade? A pessoa não quer ser rica, mas quer ser rica mais do que o outro. A pessoa não quer ser bonita, ela quer ser bonita mais do que o outro. Olhando para uma realidade cristã dentro das igrejas, ela não quer ser apenas um pregador, mas quer ser o melhor pregador. Não quer ser apenas um cantor, mas quer ser o melhor cantor. São pessoas que não estão ainda com o seu ego satisfeito em Cristo e por conta disso ficam se comparando com pessoas. E este problema que a gente vive hoje, por causa da rede social, há muitas pessoas que estão travadas em seus propósitos, em seus sonhos, em seus projetos, em suas metas, porque quando eles dão início a um sonho, a um projeto, quando eles colocam em prática isso, eles se comparam com alguém que talvez já alcançou o sucesso. Se comparam com o vizinho, com aquela prima, com aquele primo, com aquela pessoa que já conseguiu chegar lá e você ainda não chegou. E por causa disso, desanima, para. Por quê? Porque está se comparando. Se sente bonito, mas quando aparece alguém mais bonito, desanima. Se sente uma pessoa bem-sucedida, mas quando aparece alguém com um carro melhor, talvez mais bem-sucedido, desanima. E é justamente isso que Gideão estava fazendo. Ao se comparar com os outros, ele diz, não, eu não consigo, eu não posso. Só que tratando de Deus, Deus ele não nos compara com ninguém. Ele quer apenas alguém disposto a ser usado por Ele. Ele quer apenas alguém que esteja ali, à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Sou dependente de Ti. Usa-me. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa quando colocamos Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Em contrapartida, nós temos aqueles que são orgulhosos. Nós temos aqueles que acham que conseguem tudo. Nós temos aqueles que dizem, numa realidade cristã, numa realidade de igreja, deixa para mim que eu resolvo. Me coloca na liderança que se eu assumir, eu faço crescer. Ou seja, soberbo, orgulhoso. Mas a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Mas o que nós vemos de fato na vida de Gideão é que Gideão, na verdade, ele não estava nem sendo soberbo, obviamente, embora ele estava se comparando e se sentindo inseguro e inferior. O que Deus viu no coração de Gideão é que Gideão tinha um potencial. Justamente por se sentir incapaz, ele teria um grande potencial de ser dependente de Deus. E o que Deus procura é pessoas que são dependentes ou que sejam dependentes dele. E quando Gideão oferece sacrifício ao Senhor, diz o texto, ele reconheceu que de fato quem estava perante ele era o próprio Deus. Resultado disso, a sua fé foi transformada. A sua fé foi revigorada. E quando ele teve a sua fé revigorada, a Bíblia diz que ele teve coragem até mesmo de derrubar os altares de Baal da sua família, mesmo que aquilo pudesse custar a sua vida.
Percebe que quando Gideão estava incrédulo, cético, duvidoso, inseguro, ele vivia uma vida comum no meio dos altares de Baal, e para ele era uma vida tranquila, ele não estava preocupado se a família dele era idólatra ou não, ele estava vivendo uma vida como qualquer outro. Quando a nossa fé não é viva, quando a nossa fé não está autêntica, quando a nossa fé está escondida, cheia de dúvidas, cheia de ceticismo, cheia de questionamento, e ela não está sendo praticada, nós andamos no meio de altares de Baal nesse mundo, fingindo como se nada tivesse acontecendo, e esquecemos que Deus nos chamou para ser luz no meio das trevas. Quando Gideão teve a sua fé revigorada, ele se colocou como homem de Deus e derrubou os altares de Baal da sua família, mesmo que aquilo custasse a sua vida. Mas Gideão estava com a sua fé autêntica, ele estava com a sua fé viva, ele estava com a sua fé sendo praticada. E quando a nossa fé é autêntica, quando a nossa fé é verdadeira em Cristo, nós não temos vergonha de expor ela no mundo que vivemos, mesmo que seja diante de pessoas que levantaram altares de Baal, mesmo que seja diante de pessoas que não creem em Cristo, mas a minha fé é tão verdadeira que eu demonstro quanto eu acredito em Cristo através da pregação do Evangelho, através do anúncio da palavra de Deus. Isso é importante, porque depois disso nós vemos um outro Gideão. Um Gideão que reúne 32 mil. Mas quando Deus pede para ele diminuir aquela população, aquele número de pessoas do exército, ele também não se amedronta. No seu primeiro pedido, quem está com medo, por favor, se retire. Só nesse anúncio, só nessa liberação, 22 mil saíram. Sobrou apenas 10 mil. Entretanto, Deus ainda considerava uma quantidade muito grande. Mas agora Gideão era um homem de fé, era um homem dependente de Deus. E quando Deus diz, Gideão, eu preciso que seja menos. Porque se vocês forem nessa quantidade, Israel vai dizer que pela força deles, eles conseguiram vencer os midianitas. Então Deus pede para que ele leve aqueles 10 mil para beberem água. E aqueles que se ajoelhassem para tomar água, ele deveria separar daqueles que pegassem a água e lambessem com a boca. Não há um significado literal, o texto não está nos apresentando se existe um significado por detrás daqueles que se agacham para beber água e daqueles que pegam a água com a mão. O que o texto apenas nos traz é que Deus utiliza desse método para justamente fazer essa separação. Nós não vamos forçar o texto aqui, porque o texto não dá margem para tentarmos fazer uma aplicação por cima disso. A única coisa que sabemos é que o texto, é que Deus utiliza esse método para fazer mais uma separação. E aqueles que sobraram, que foram apenas 300, ou seja, a minoria, Deus queria a minoria, Deus queria o menor público possível. Para quê? Para mostrar para aquele povo, para mostrar para Israel que ele soltaria, libertaria o povo de Israel das mãos dos midianitas. Tanto que, mesmo com uns 300, eu já estou encerrando aqui, mesmo com uns 300, eles não precisaram lutar frente a frente com os midianitas. A Bíblia diz que Deus gerou confusão no arraial deles. Era um arraial que tinha uma multidão de exércitos como a areia do mar. Mas quando Gideão começou a tocar as trombetas, e quando eles começaram a dar o grito de guerra, espada pelo Senhor e por Gideão, eles não se moveram de onde eles estavam. Eles apenas se separaram em grupos, e enquanto tocavam trombetas e clamavam um grito de guerra, Deus gerou confusão no arraial dos midianitas, e a Bíblia diz que um começou a matar o outro. E os que sobraram, que começaram a fugir,
Aí sim, Deus autoriza que Gideão fosse atrás deles para matar a fio da espada. Nem precisaram lutar. A batalha já estava ganha. Deus quis mostrar para esse jovem que não importa quem você seja, da família que você é, da tribo, da cidade, do país que você mora, se você se colocar a ter uma fé verdadeira e autêntica e reconhecer a sua dependência diante de Deus, você é capaz de cumprir todos os propósitos que Deus tem na sua vida. Que Deus te abençoe, espero que tenha um grande proveito nessa pré-aula, em nome de Jesus. E até a próxima.